Bem provável que você já tenha se perguntado sobre quando será a próxima crise mundial, mas infelizmente é bem improvável que você consiga essa resposta. Na verdade, é improvável que alguém acerte o momento exato da próxima crise. Mas existem sim alguns sinais que nos ajudam a enxergar quando uma crise está se aproximando. E deixa eu te dar um conselho: pare de ficar procurando quando será a próxima crise e comece a procurar meios para se proteger para quando ela chegar. E se você quiser saber como se proteger, assista esse vídeo até o final. Antes de nós realmente começarmos o vídeo, deixa eu te lembrar uma coisa: já faça sua inscrição no nosso canal caso você ainda não tenha feito, deixe a sua curtida no nosso vídeo, isso nos ajuda muito a crescer. Além disso, também compartilhe com outras pessoas que você queira ajudar, assim como eu quero ajudar você. Olha, vamos alinhar uma coisa muito importante aqui. Tenha em mente que o seu objetivo com a proteção do seu patrimônio é para que ele consiga resistir aos momentos de tensão do mercado, até os mais graves, os mais difíceis de nós conseguirmos imaginar. São esses momentos que você quer proteger o seu patrimônio. Ou seja, conseguir evitar perdas que nos tirem do mercado, que nos tirem do jogo, mas isso sem comprometer as nossas possibilidades de ganhos, obviamente. E é possível fazer isso através de uma diversificação correta, com uma carteira bem diversificada. E isso não é simplesmente sair comprando ativos aleatoriamente para colocar um pouco de dinheiro em cada ativo. Existe uma técnica por trás disso. Então você consegue diminuir os seus riscos e potencializar os seus ganhos através de uma técnica correta de diversificação. E ter uma carteira bem preparada para enfrentar uma crise não é uma paranoia, muito menos pessimismo. Por natureza, nós sempre vamos desejar coisas positivas, sucesso, crescimento. Mas se a gente pretende sobreviver no longo prazo, é muito importante que você tenha uma estratégia que não seja frágil, independente de ser no mercado financeiro ou fora dele, na vida real, por exemplo, dentro da sua profissão, dentro do seu negócio ali, quando você estiver empreendendo. Mas focando aqui no mercado financeiro também, se você pretende sobreviver, a sua carteira ela não pode ser frágil, mirando somente ganhos. Ela tem que ter uma proteção para evitar que você perca. E é como diz um dos maiores investidores de todos os tempos, o Warren Buffett: só descobrimos quem está nadando pelado quando a maré está baixa. Ou seja, nós só descobrimos quem não tem uma carteira bem diversificada, uma carteira com proteção, quando vem a crise, quando vem os momentos de dificuldade, e essas pessoas acabam quebrando. Antes de você aprender como que se entende o surgimento ali de novas crises, é muito importante que você tenha uma coisa em mente, que você entenda que o mercado opera em ciclos. Inclusive, existe um excelente livro que fala sobre isso, que é o livro de Howard Marks, que se chama Mastering the Market Cycle, que seria ali como que você aprende a dominar os ciclos do mercado, como que você tira proveitos da operação do mercado dentro dos seus ciclos. Pois o mercado ele vive constantemente em ciclos de alta e baixa, e a duração de cada ciclo depende de diversas variáveis. Enquanto nas últimas crises, nos últimos ciclos de baixa, por exemplo, do mercado brasileiro e dos Estados Unidos, esses mercados se recuperaram rapidamente, lá no Japão já não foi a mesma coisa. O último ciclo de baixa demorou décadas para acabar. O índice Nikkei, que representa a bolsa japonesa, a bolsa de Tóquio, atingiu em 15 de março de 1991 26.843 pontos. Depois disso, as quedas duraram até 2009. E somente em 2020 para 2021 que o patamar de 1991 foi retomado. Ou seja, só em 2020 para 2021 que a bolsa japonesa conseguiu encerrar o seu ciclo de baixa e passar novamente pelo patamar de 26.843 pontos. Esses ciclos são conhecidos popularmente como bear market, ou seja, mercado urso para ciclos de baixas, e bull market, ou seja, mercado touro para os ciclos de alta. Não existe oficialmente uma explicação para esses nomes, mas acredita-se que seja devido ao modo de ataque de cada um desses animais. Enquanto os ursos atacam de cima para baixo, ou seja, uma tendência de baixa, os touros atacam de baixo para cima, representando uma tendência de alta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você consegue enxergar pontos positivos dentro de um ciclo de baixa? Me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião e no final do vídeo eu te passo qual é a minha opinião. Agora eu vou te falar quais são alguns sinais que os analistas costumam usar para identificar a proximidade de uma crise. Mas só reforçando aqui, você não deve usar essas informações para tentar prever o momento exato que vai acontecer uma crise, porque nós não conseguimos controlar os eventos, e ainda que exista uma tendência para uma crise se concretizar a partir desses sinais, essas tendências podem ser alteradas. Ou seja, a intenção aqui é, ainda que a gente não consiga controlar os eventos, que a gente consiga controlar a nossa carteira, os nossos investimentos. Até porque existe uma máxima do mercado que é muito interessante,
que diz o seguinte: ou você opera o mercado, ou o mercado opera você. Bem, agora vamos para os sinais de uma aproximação de uma crise. O primeiro sinal vem direto ali do mercado financeiro. Se pergunte, identifique, analise como estão os preços das ações. Os preços das ações estão acima do que essas ações realmente valem? Não identifique isso só no Brasil, busque informações do mundo. Quando as bolsas estão caras, é bem possível que a gente esteja se aproximando do fim de um ciclo de alta. Mas isso é insuficiente para você decidir se já chegou o momento de você sair da operação, se você tem que realizar os ganhos que já teve até agora. Mas é o suficiente para você decidir que não deve entrar, porque dificilmente a bolsa vai trazer grandes resultados daqui para frente. Uma vez que ela já está cara, você conseguiria ali, no máximo, pequenos ganhos, mas estaria correndo o risco de perder muito, porque provavelmente vai entrar num ciclo de baixa em breve e não sabemos quanto tempo esse ciclo de baixa vai durar. Um outro bom sinal são os indicadores econômicos, mas não se limite ao PIB e inflação, até porque esses indicadores eles são atrasados diante do que nós queremos ter, que são as tendências. Isso porque o PIB e a inflação, eles indicam o que está acontecendo e não o que provavelmente vai acontecer. Existem indicadores que mostram com mais eficiência quais são as tendências do mercado, como, por exemplo, os indicadores do setor imobiliário, do setor de embalagens, mas já no longo prazo, a precificação dos juros futuros, o que o mercado está precificando para a taxa básica de juros, costuma ser uma excelente ferramenta para você entender a tendência do mercado. Quando as economias desenvolvidas, como por exemplo os Estados Unidos, estão com as suas taxas em declínio, significa que o mercado está precificando que a economia vai desacelerar, ao ponto que a taxa teria que ser reduzida para que fomentasse a economia. E o inverso é verdadeiro também. Quando o mercado está vendo ali uma elevação da taxa de juros no futuro, isso significa que o mercado está vendo que a economia está saudável, que ela está evoluindo, que ela está crescendo. E por conta disso, o Banco Central vai precisar elevar a taxa de juros para conter outros indicadores, como a inflação, por exemplo. Um outro excelente sinal, e ele normalmente aparece quando estamos ali no fim de um ciclo de alta, é a euforia do público. Quanto mais as pessoas estão eufóricas com o crescimento da Bolsa de Valores, mais elas injetam dinheiro e começam a distorcer os preços das ações, fazendo que o ciclo de alta finalize ainda mais rápido. E nós podemos dizer que o que acaba sendo a maior influência disso tudo é o excesso de liquidez que tem hoje dentro do sistema financeiro. Muito dinheiro foi injetado no mercado nos últimos anos, tanto por conta da taxa de juros baixas, mas também através de pacotes trilionários ao redor do mundo inteiro. E por conta disso, os preços dos ativos começam a se movimentar não baseados nos fundamentos de valor de cada ativo, e sim pelo fluxo de dinheiro criado, o que acaba gerando uma série de bolhas e distorções em vários setores do mercado. E uma das maiores provas disso tudo é a dificuldade dos bancos, principalmente os bancos europeus, de terem bons resultados. Um outro sinal é a constante valorização dos metais preciosos e das criptomoedas. Inclusive, nós podemos ver os próprios bancos centrais do mundo inteiro aumentando as suas reservas de metais preciosos. Ainda que hoje as moedas fiduciárias, as moedas emitidas pelos bancos centrais do mundo inteiro, não tenham lastro em ouro mais. E como que você se protege disso tudo? Bem, tem uma coisa em mente. A partir do momento que os sinais ficam cada vez mais evidentes, que eles começam a se alinhar, o mais aconselhável é que você aumente o tamanho do seu caixa, que você comece a realizar os seus ganhos, os seus lucros em outros ativos e comece a trazer o seu capital para um lado mais protegido, para um lado mais seguro de reserva de valor dentro da sua carteira. O aconselhável é que quando você está se aproximando de uma crise, que você tire o seu capital de ativos que você queria ter ganhos, que você já realizou esses ganhos, ou seja, que você desimobilize esse capital, deixe esse capital mais líquido em outros ativos, como metais preciosos, criptomoedas ou outros ativos que você enxergue e possa fazer uma reserva de valor. A proporção que você vai colocar dentro desses ativos mais seguros vai ser seguindo o seu perfil, mas eu pessoalmente prefiro me aproximar de um momento de ciclos de baixa com pelo menos 30% do meu patrimônio em ativos mais seguros e menos rentáveis. E isso por dois objetivos. Primeiro, a preservação do patrimônio. E segundo, a possibilidade de aproveitar oportunidades. E lembre-se, isso serve tanto para o mercado de papel, que seria aqui o mercado financeiro, como também para o mercado físico, para o seu negócio, para o seu patrimônio de verdade, como sua casa
o seu empreendimento. E respondendo à pergunta sobre possíveis pontos positivos que podem existir dentro de um ciclo de baixa, eu coloco, primeiro, as oportunidades para quem tem um capital disponível para aproveitá-las. Segundo, eu coloco a correção de exageros que acabaram acontecendo durante o ciclo de alta. Os ativos que têm bons fundamentos e que sobreviverem o ciclo de baixa certamente retomarão junto ao ciclo de alta, enquanto os ativos que não tinham bons fundamentos, estavam com seus preços distorcidos, estavam com os preços acima do que realmente valiam, dificilmente vão conseguir se recuperar no próximo ciclo de alta, ainda que eles consigam sobreviver até o início desse novo ciclo. Valeu, alunos e alunas, compartilhem!